promoçãozinha top na Blaze. Vai lá, bebezinho. Blaze.com/John. Blaze, você garante um extra. R$1.000, apostei. Blaze, nossa patrocinadora oficial. Vocês viram aí, né, gente, como eu consigo faturar bastante na Blaze, então... A Blaze é um cassino online que tem dominado o mercado brasileiro nos últimos anos. Com investimentos gigantescos em marketing, a empresa patrocina alguns dos principais influenciadores do país, chegando a ter seu nome estampado no peito da camisa do Botafogo, equipe da primeira divisão do futebol brasileiro. O carro-chefe da plataforma é seu jogo patenteado Crash, mais conhecido como Foguetinho da Blaze, onde um multiplicador que aumenta de forma aleatória aparece na tela, e o apostador precisa encerrar a sua aposta antes que esse multiplicador pare. Muito pouco se sabe sobre a origem da Blaze, mesmo com a empresa recebendo mais de 40 milhões de acessos por mês no Brasil e figurando atualmente entre os 50 sites mais visitados do país. Quem são os donos da plataforma? Como essa empresa opera, sendo que jogos de azar são ilegais em nosso país? Te convidamos a embarcar conosco nessa jornada que vai passar por mais de 5 países e 3 continentes em busca de uma única resposta. Afinal de contas, quem lucra quando o foguete para? Por que apostamos e o modelo de negócios de cassinos? Há inúmeros estudos dedicados a descobrir a origem das apostas e o motivo pela qual elas são tão atraentes para nós. Os resultados desses estudos são diversos. Alguns apontam ligações das apostas com comportamentos primitivos dos seres humanos, já que todos os dias nossos antepassados apostavam em sua capacidade de encontrar comida ao sair para caçar. Outros estudos atribuem essa prática a fatores exógenos, como o componente social de apostar, quando se aposta junto com amigos, por exemplo. Há ainda estudos que associam apostas à simples busca por riqueza, uma vez que por trás de toda aposta existe uma expectativa de ganho financeiro. O ato de apostar é um conceito muito antigo, com vestígios científicos de uma espécie de jogo de loteria que já era praticado no ano de 2300 a.C. na China Antiga, uma das primeiras civilizações da humanidade. Já os primeiros estabelecimentos que se assemelham aos cassinos de hoje demoraram um pouco mais para surgir, com evidências de que as casas de apostas organizadas de maneira mais formal surgiram no início do século XVII na Itália. Foi somente no século XIX, no entanto, que o surgimento de cassinos em toda a Europa continental passou a acontecer de forma mais acelerada. Já nos Estados Unidos, a relação de legisladores com as apostas foi sempre turbulenta. Apostar chegou a ser completamente proibido no país entre 1910 e 1930, mas hoje, 48 dos 50 estados norte-americanos permitem algum formato ou tipo de aposta. Apostas online, no entanto, encontram restrições bem maiores, sendo permitidas atualmente em apenas 6 estados. É inegável que apostas podem ser fonte de entretenimento e um passatempo divertido. Conhecer cassinos icônicos como o Bellagio ou o Red Rock Casino em Las Vegas, a capital mundial das apostas, é um sonho de muita gente e uma experiência que, sem dúvidas, pode ser interessante. No entanto, é importante ter cautela ao apostar, dado que este não é um hobby comum como fotografia ou pintura, já que apostas podem se tornar extremamente viciantes, especialmente em pessoas que já possuem uma predisposição a outros vícios. Isso acontece porque apostar gera a liberação de altas cargas de dopamina, um neurotransmissor associado a sensações de prazer e bem-estar, prejudicando a comunicação entre a parte de nosso cérebro que recebe estímulos de recompensa e a parte que controla nossas atitudes impulsivas, fazendo com que a busca irracional pelos estímulos das apostas passe a tomar conta cada vez mais. Também é fundamental entender que apostas não são investimentos e que o dinheiro destinado a essa prática deve ser um valor que não fará absolutamente nenhuma falta no orçamento do usuário. Afinal de contas, como você já deve ter escutado, a casa sempre vence. Mas você já parou para pensar o que essa frase realmente significa? Cassinos são empresas que buscam, assim como qualquer outra, obter lucro. Logo, seria uma grande ingenuidade acreditar que seus administradores deixariam o sucesso de suas empresas depender de resultados em jogos de azar. Isso não significa que cassinos não sejam operações legítimas ou que façam uso de práticas ilegais para se aproveitar de seus frequentadores. Na verdade, a explicação é puramente matemática. Absolutamente todos os jogos de um cassino, sem nenhuma exceção, possuem alguma particularidade que oferece uma pequena vantagem para o cassino. Vejamos o jogo da roleta, por exemplo.
Antes de um lançamento, o jogador precisa apostar qual será a cor do número onde a bolinha vai estar quando a roleta parar de girar. Há 18 números vermelhos e 18 números pretos na roleta. Logo, assumindo que o lançamento aconteça de forma realmente aleatória, tanto o cassino quanto o jogador possuem uma chance de 50% de ganhar. Correto? Errado. A maioria das roletas utilizadas em cassinos possuem 2 números adicionais, um contendo 0 e outro contendo 00, cuja cor é verde. Não importa se o apostador escolheu a cor vermelha ou preta, caso a bolinha caia em algum desses 2 números verdes, quem vence é a casa. Isso dá uma vantagem estatística para o cassino. Nós vamos poupar você das contas, mas isso se traduz em uma chance de vencer que é aproximadamente 5% maior para o cassino. Ou seja, no longo prazo, após centenas e centenas de apostas, a tendência é que a cada R$1.000 apostados na roleta, 5%, ou seja, R$50, se convertam em lucro para o cassino. É claro que isso é algo que demora para ser observado, sendo necessário que centenas ou mesmo milhares de apostas sejam feitas. Por esse motivo é tão interessante para cassinos que seus clientes passem o maior tempo possível apostando, pois a tendência, como já ilustramos, é que quanto mais apostas são feitas, mais provável fica que a vantagem estatística da casa prevaleça. Agora ficou um pouco mais fácil entender porque a maioria dos cassinos normalmente não tem relógios ou janelas, oferecem bebidas e shows de cortesia e, em alguns casos, até hospedagem grátis em seus hotéis, não é mesmo? O mercado de apostas online e o crescimento da Blaze no Brasil. A palavra cassino nos traz à mente um ambiente de pessoas elegantes, desfrutando um bom drink ou charuto enquanto fazem suas apostas. Essa imagem, apesar de muito perpetuada em filmes e séries, representa hoje apenas uma parcela do mercado de apostas mundial. Em 1994, há quase 30 anos atrás, e ainda nos primórdios da internet como conhecemos hoje, surgiram os primeiros cassinos online. Essa indústria se desenvolveu com muita velocidade e em menos de 5 anos já representava um mercado de mais de $1 bilhão. Com o aumento colossal do acesso à internet que foi observado nas últimas décadas, é natural que a indústria de apostas online também se desenvolvesse. Hoje, esse mercado já se encontra em um patamar superior a $60 bilhões globalmente, com uma expectativa que continue crescendo de forma acelerada ao longo dos próximos anos. No Brasil, que é considerado um mercado muito promissor por especialistas, já existe uma gama grande de cassinos online atuando. Isso acontece porque, apesar de a lei brasileira proibir a prática de jogos de aposta em todo o território nacional, cassinos online sediados em outro país operam em uma área cinzenta da lei, dado que, na prática, estão dentro da legalidade em suas jurisdições. Como explica o advogado criminalista André Lozana em entrevista concedida ao Portal do Bitcoin, jogar em um site de apostas cuja sede está em outro país acaba sendo o equivalente virtual de um brasileiro viajar até Las Vegas e jogar em um cassino, o que é uma prática legal. Dentre os diversos cassinos online operando no Brasil, o de maior destaque e visibilidade certamente é a Blaze. O site, que passou de 12 milhões de acessos mensais em março de 2022 para a marca de 40 milhões de acessos todos os meses apenas um ano depois, figura hoje entre os 50 sites mais acessados do Brasil. Apesar do nome estrangeiro, a Blaze tem quase 100% de seu tráfego originado aqui em nosso país. Agora, talvez você esteja se perguntando, como essa empresa, conhecida pelo seu jogo do foguetinho, atingiu tamanha dominância no Brasil? O marketing da Blaze e suas parcerias com influenciadores brasileiros. Cassinos online não precisam se preocupar com o valor do aluguel altíssimo de uma localização privilegiada em Las Vegas. Não precisam oferecer drinks de cortesia aos seus clientes. E também não precisam fazer a contratação de garçons, garçonetes e croupiers, entre várias outras coisas. Além disso, seu potencial de alcance é muito mais alto do que o de uma casa de apostas tradicional, dado que os apostadores não precisam se deslocar até o cassino e podem apostar do conforto de suas casas, mesmo que morem em cidades ou regiões remotas. Isso naturalmente faz com que os cassinos online tenham margens de lucro mais altas quando comparados aos seus concorrentes físicos. É aí que a Blaze teve uma sacada genial e passou a destinar parte desses lucros adicionais para campanhas de marketing extremamente agressivas,
colocando em seu elenco de patrocinados alguns dos maiores influenciadores do Brasil. As celebridades mostradas no início deste vídeo, que são apenas uma parte da base de patrocinados da Blaze, possuem uma audiência combinada superior a 1 bilhão, considerando apenas o Instagram e o YouTube. A marca sempre deixou claro seu foco em se associar exclusivamente a influenciadores de grande porte. Um formulário ao qual tivemos acesso mostra que a Blaze tem como requisito mínimo para parcerias uma audiência de pelo menos 10 mil views por vídeo no YouTube, ou 500 mil seguidores no Instagram. Não podemos afirmar com certeza, mas com base em médias de valores praticados em contratos de patrocínios como esses, nossa estimativa é que a maior parte das parcerias fechadas entre Blaze e seus influenciadores ultrapasse a marca de 6 dígitos, ou seja, R$100 mil. Para nomes como Felipe Neto e Neymar, nossa estimativa é que esses contratos ultrapassem os 8 dígitos, ou seja, R$10 milhões. Conforme relatado pelo canal Você Investidor, o formato dessas parcerias entre influenciadores e casas de apostas normalmente segue uma estrutura onde, além do valor acordado pela divulgação, os influenciadores recebem também um código exclusivo para divulgação, onde eles ganham de duas formas: pela quantidade de usuários que se cadastram na plataforma, além de um percentual da perda dos usuários que se cadastraram com aquele código. Não estamos afirmando que este é o formato praticado pela Blaze, mas é um formato típico de parcerias praticado por casas de apostas com base em experiências reais do Você Investidor, que afirmou já ter recusado no passado parcerias desse tipo. Não é nosso papel condenar ou atacar influenciadores que aceitam esse tipo de parceria. As cifras oferecidas são altas e estes criadores estão dentro do seu direito em aceitar esse patrocínio. Além disso, nada do que é promovido é ilegal no Brasil, tecnicamente. No entanto, não podemos deixar de apontar que quando esse serviço é anunciado como uma possibilidade de renda extra, como já foi feito no passado, se trata de uma propaganda enganosa bastante grave. O algoritmo por trás da Blaze nada mais é do que uma versão mais sofisticada de uma máquina caça-níqueis e é programado para garantir uma margem de lucro para a plataforma. Deixaremos na descrição um link para um vídeo do Netuno, um dos mais famosos apostadores profissionais do Brasil, onde ele explica de forma detalhada e muito didática como funciona o algoritmo da Blaze. Lembrem-se, a casa sempre vence. Atualmente, os influenciadores fazem algumas ressalvas quando anunciam a Blaze, destacando que não se deve jogar com menos de 18 anos e que o dinheiro destinado às apostas deve ser um dinheiro que sobra e não fará falta para o usuário. No entanto, essa mensagem perde um pouco a força quando estamos falando de influenciadores cujo público-alvo muitas vezes é justamente crianças e adolescentes. Também não ajuda a prevenir o uso irregular da plataforma o fato de que ela não possui nenhum tipo de verificação de idade para a realização de depósitos, sendo necessário o envio do documento apenas para a retirada do dinheiro. Também achamos importante ressaltar que, na nossa opinião, os vídeos onde influenciadores aparecem jogando na plataforma se tratam muito provavelmente de vídeos que foram gravados com antecedência, e não de apostas que estão acontecendo de verdade naquele momento. Outra possibilidade é que o dinheiro que aparece na conta dos influenciadores é um crédito adicionado pela própria plataforma, e não dinheiro que foi depositado pelo próprio influenciador. Quando assistir seu influenciador favorito duplicando ou triplicando sua banca em um vídeo, desconfie. Muito. Outro fato que chama atenção é o volume de reclamações que são registradas todos os dias em plataformas como a Reclame Aqui contra a Blaze. A empresa atualmente tem uma nota de 3,8, uma das piores do site. Além disso, o índice de resolução de problemas que é mensurado pela Reclame Aqui é bastante baixo, com mais de 23 mil reclamações ativas. Vale destacar que existem influenciadores do mercado financeiro que fazem questão de ativamente se posicionar contra o marketing indiscriminado da Blaze, como Renato Breia e Favelado Investidor. A youtuber e comediante Dani Diz também já se posicionou contra a plataforma. Jogos que prometem que vocês vão ganhar dinheiro. Esses jogos aí que tem um tanto de influenciador postando porque tá ganhando uma nota, né, 50 mil reais, enquanto vocês aí de casa ficam apostando o dinheirinho que vocês recebem do salário para perder dinheiro. O alcance deles, no entanto, é infelizmente limitado quando comparado a de figuras públicas como Neymar. Enfim,
Tudo isso nos deixou bastante curiosos para entender o seguinte: quem está por trás de toda essa operação? Afinal de contas, alguém precisa assinar os contratos milionários feitos com Neymar e Felipe Neto, não é mesmo? Quem lucra quando o foguete para? Uma jornada em busca dos donos da Blaze. Começamos nossa busca investigando o site da própria plataforma. Uma nota de rodapé menciona que a Blaze é operada por uma companhia chamada Prolific Trade, empresa sediada em Curaçao, uma ilha caribenha, ex-colônia da Holanda, onde é possível obter licenças para operar cassinos online por um valor inferior a $17 mil. Ao buscar o endereço da empresa no Google Maps, o que se encontra é um escritório modesto, situado no cruzamento de ruas residenciais aparentemente tranquilas. Além disso, a ferramenta marca esse endereço como sendo de uma empresa chamada Trustmore e não Prolific Trade. Bom, sem muito sucesso com o Google Maps, fomos atrás de outras formas de continuar a nossa busca. Através da Câmara de Comércio de Curaçao, foi possível identificar que a Prolific Trade, listada com capital social de apenas $10, possui um único representante registrado, uma outra empresa chamada Imor. No caso da Imor, o endereço indicado nos leva até a parte de trás do mesmo prédio que já vimos, marcado como Trustmore pelo Google Maps. Pesquisando a Imor na Câmara de Comércio, encontramos o nome de um representante, a primeira pessoa física que apareceu dentro dessa teia confusa de empresas. Se trata de um holandês chamado George Bergman. Uma pesquisa pelo nome de George revelou que ele é o fundador da Imor, empresa com sede em Curaçao que serve como uma casca jurídica para que outras empresas possam atuar no país em seu nome. Outra informação que nos chamou a atenção foi encontrada no perfil do LinkedIn de George, onde consta que ele é o fundador da Trustmore, empresa situada nos endereços listados da Prolific Trade e da Imor. Nós tentamos contato com todas as três empresas, mas até o momento de gravação desse vídeo não fomos respondidos. De qualquer forma, já havia ficado claro para nós que esse emaranhado formado pela Prolific Trade, Imor e Trustmore não passava de uma fachada jurídica que permitiu que a Blaze obtivesse uma licença de cassino online em Curaçao, e que esse não seria o caminho para encontrar o que estávamos buscando: os verdadeiros donos do foguete. Foi então que observamos que, apesar da sede em Curaçao, uma das formas de transferir dinheiro para a conta da plataforma era através do Pix. Isso significa que alguma empresa brasileira está recebendo ou pelo menos intermediando esses pagamentos, certo? Investigando o comprovante de um Pix feito para a plataforma, vimos que o favorecido era uma empresa chamada PagSmile. Ao pesquisar esse CNPJ, verificamos que se trata de uma empresa com 2 sócios, David Martins, e uma empresa estrangeira chinesa descrita como a empresa matriz. Em seu website, a PagSmile disse que seu objetivo é desenvolver o ecossistema da internet na América Latina, com a missão de capacitar clientes em todo o mundo por meio do controle total sobre seu dinheiro. Seu fundador é o chinês Liu Ji, empreendedor em série do espaço de tecnologia. A PagSmile também teve um histórico bastante problemático no Reclame Aqui, com mais de 17 mil reclamações ativas e uma nota de 5,4 na plataforma. Há várias reclamações acusando a empresa de ser a intermediadora de transações extremamente duvidosas, envolvendo golpes como robô do Pix e transferências Pix que não são reconhecidas por usuários. Nas poucas reclamações que a PagSmile se dá ao trabalho de responder, quase sempre a empresa se isenta de qualquer responsabilidade, indicando ser apenas uma intermediadora das operações. Tanto o PagSmile quanto o David não reagiram a tentativas de contato de nossa equipe até a gravação desse vídeo. Bom, a PagSmile também não nos trouxe a resposta que esperávamos. A empresa é de fato apenas uma intermediadora e não pode ser considerada, portanto, a dona da Blaze. Estávamos prestes a desistir de nossa busca, quando nos deparamos com uma pista que esteve bem na nossa frente o tempo todo. O site SimilarWeb, de onde extraímos as informações referentes aos acessos mensais que a Blaze recebe, indicava que a companhia por trás do site se chamava Kayak Interactive.
Inicialmente havíamos pensado que se tratava da empresa responsável pela hospedagem do site da Blaze e não demos muita atenção para essa informação. No entanto, sem outras pistas, decidimos investigar a Kayak Interactive e, através de pesquisas em bases de dados altamente especializadas da SP, vimos que a Kayak Interactive é uma empresa de jogos online que, após uma série de fusões com outras empresas desse mesmo nicho, passou a fazer parte de um conglomerado de jogos online e mobile chamado iPlay. O dono da iPlay, por sua vez, é uma empresa que se chama iWin. Conforme informações da SP, os investidores atuais da iWin são 3 fundos de investimentos especializados em tecnologia, chamados Enex, Country Road Capital e Halo Partners. Foi possível confirmar a informação apenas no site da Enex, pois não encontramos nenhum site para Country Road Capital. O site da Halo, que é indicado em seu LinkedIn, disparou um alerta de phishing em nosso navegador e não conseguimos acessá-lo. Sendo assim, a única entidade que fomos capazes de confirmar como dona da Blaze é um fundo de investimentos norte-americano focado em tecnologia, situado no Vale do Silício, na Califórnia, estado da costa oeste dos Estados Unidos. Talvez não seja algo tão misterioso quanto nós imaginávamos. Mas você já parou para pensar o seguinte? A Blaze não pode ofertar seus jogos no próprio país de origem do seu principal acionista. No entanto, a empresa segue operando normalmente no Brasil, recebendo quase 500 milhões de visitas por ano sem nenhum tipo de fiscalização, mesmo após o acúmulo de uma montanha de reclamações e acusações de práticas duvidosas. Nossa experiência dentro da Blaze, apostando na prática dentro da plataforma. Não poderia finalizar esse conteúdo sem experimentar na prática como é apostar na Blaze. A primeira coisa que chama atenção é a facilidade do cadastro. Inseri um nome de usuário, endereço de e-mail e data de nascimento, que não foi verificada pela plataforma, e já estávamos prontos para apostar. Fiz um depósito por Pix e dentro de alguns segundos, o dinheiro já aparecia em meu saldo dentro do site. É interessante observar que, para a retirada, os termos de serviço da Blaze indicam que podem ser solicitados documentos comprobatórios de diversos tipos, como cópia de RG ou CNH, comprovante de residência, foto de cartão de crédito, extratos bancários, entre outras coisas. Fiz meu primeiro depósito de R$100 e iniciei minhas apostas. Apostei R$25 no Crash e parei o multiplicador quando ele atingiu 2,1. Satisfeito com meu lucro de mais de 100%, decidi tentar sacar esse dinheiro. Primeiro, conforme esperado, a plataforma pediu que eu enviasse uma cópia do meu RG para liberar esse saque. Após a validação, tentei novamente. E, para minha surpresa, descobri que para sacar qualquer valor enviado para a Blaze, é necessário antes apostar no mínimo 100% desse valor antes de tirá-lo do site. Isso significa que o apostador está praticamente fadado a perder todo o dinheiro que enviar para a plataforma, dado que será obrigado a apostar 100% desse valor, pelo menos uma vez, contra algoritmos que estão programados para estatisticamente gerar sua derrota. Resolvi então apostar um saldo que tinha em mais algumas partidas do Crash. Ganhei alguns jogos, mas o número de derrotas foi infinitamente maior. Em 2 ocasiões, o multiplicador parou no 1.0. Ou seja, a partida nem chegou a começar. Curiosamente, nas partidas em que eu estava na fila, esperando para jogar, o multiplicador chegou sempre a valores muito altos, superando em alguns casos 50 vezes o valor apostado. No entanto, no meu caso, em questão de cerca de 5 minutos, eu já estava com saldo de 0, tendo perdido todo o dinheiro enviado para a plataforma. Por fim, fiz uma solicitação ao site para que suspendessem minha conta por um tempo indefinido, pedido que pode ser feito conforme previsto nos termos de serviço da empresa. Entrei em contato com o suporte alegando estar com problema de vício em apostas e recebi uma resposta praticamente imediata, dizendo que o bloqueio seria feito. No entanto, até a gravação desse vídeo, que se passa vários dias depois de nosso experimento com a Blaze, minha conta segue ativa e pronta para receber novos depósitos. Nossa intenção com esse vídeo não é pregar nenhum tipo de falso moralismo. Também não estamos negando que apostar pode ser divertido e prazeroso quando praticado com moderação, mas é um hábito que deve ser acompanhado de muita cautela. Queremos que você do outro lado da tela termine esse conteúdo com os seguintes pontos em mente. Apostas podem ser altamente viciantes. Apostar não é renda extra e muito menos uma forma sustentável de investimento. No longo prazo, a casa sempre vence.
Quando vê seu influenciador favorito recomendando qualquer produto ou serviço, desconfie. Ele foi muito bem pago para fazer isso. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e caso eu tenha achado esse conteúdo informativo e interessante, peço que por favor deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com pessoas próximas para conscientizá-las sobre os riscos de cassinos online e apostas em geral. Nós somos o canal Simple Money, simplificando temas do mercado financeiro com entretenimento e informação. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.